gurizada, chegamos de volta aí. Vamos dar continuidade àquela paradinha de pontuação e tal. Falar sobre o que hoje? Ponto e vírgula, 2 pontos, vírgula, aquela horinha bem tranquila, bem suave, bem relax. E a gente vai seguindo adiante com nossas pontuações. Beleza? Vamos lá? Vai pra essa vinhetinha bonita nova aí. Isso aí, moçadinha, seguimos adiante aqui na nossa aula de pontuação, bem suave, bem relax. Vou falar daquela bendita amiga de vocês que todo mundo gosta tanto, que é tal da vírgula, ou vírgula. Ai, professor, existe vírgula? Não, tô zoando. É vírgula, né? Falando da vírgula, como funciona a vírgula, gente? Gente, a vírgula tem várias funções, certo? Vários detalhezinhos importantes, mas a gente vai falar dos pontos mais importantes dessa vírgula, onde vocês mais utilizam ela, certo? Primeiro caso, uso do vocativo. O que é vocativo? Quando você evoca, quando você chama um termo na oração, você isola o vocativo por vírgula. Então, sei lá, Maria, venha cá. Então, Maria, vírgula, venha cá. Hã? Lembra do vocativo? Eu já falei do vocativo para vocês, né? João, lave minha mão. José, lave meu pé. Nicolau, porque foge. Lembra disso? Então, todos esses vocativos têm vírgula depois. Quando você evoca um termo, você põe vírgula. Então, sei lá, meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, vírgula, por que me abandonaste? Então, são expressões que você está evocando, usa vírgula para isolar. Vocativo, isolado por vírgula, sempre. Muito bem, isolar aposto. O que é o aposto, gente? O aposto é o termo que explica o termo anterior, certo? Então, vamos lá. Noslen, vírgula, professor de língua portuguesa, vírgula, está fazendo regime. Mentira! Certo? Professor de língua portuguesa está explicando quem é o Noslen. Esse termo vem entre vírgulas, certo? Isso é um aposto, isolado por vírgula. Tranquilão, bem fácil, bem numa boa também. Sempre que tiver datas tem que ter vírgula também. Quando e aonde? Nome da cidade, vírgula, e vem a data. Então, por exemplo, sei lá, qualquer cidade aí, pessoal. Uma cidade qualquer. Vou falar minha cidade mesmo. Curitiba, vírgula. 21 de março de 1979. Pronto. Curitiba, vírgula, 21 de março de 1979. Professor, essa data é data importante? Não sei, inventei agora, certo? Então tá lá. Curitiba, vírgula, essa vírgula é obrigatória após a cidade. Tranquilão, bem numa boa. Quando eu tenho endereços, Rua Mateus Leme, vírgula, 758. Então, nome da rua, vírgula, 758 é o número, né, da casa. Também essa vírgulazinha tá ali presente sempre, tá? Onde mais eu vou ter vírgula? Elementos de enumeração, quando eu vou enumerar coisas, né? Fui ao mercado e comprei pão, vírgula, salame, vírgula, queijo, vírgula, batata, vírgula, arroz, vírgula, refrigerante, vírgula, feijão, vírgula, e assim, todo o termo que você vai enumerando, você usa vírgula. Somente no último que você fala o quê? E comprei papel higiênico. E também papel higiênico, pronto. No último você usa o e não usa vírgula, certo? Enumerações sempre vai ter. Onde mais? Quando eu tenho várias orações ligadas uma à outra, só que eu não uso conjunção. Lembra das orações coordenadas assindéticas? Então, sei lá, João gritou, Ana saltou, Pedro dançou, todos sorriram. Ó, João gritou, uma oração, vírgula. Ana saltou, outra oração, vírgula. Pedro dançou, vírgula. Todos sorriram. Várias orações seguidinhas, sem o uso da conjunção, coordenadas assindéticas, lembra disso? Usa a vírgulazinha separando elas, tranquilaço. Onde mais? Quando eu tenho aí uma elipse. Professor, o que é elipse? Presta atenção. Elipse, professor, já sei o que é elipse. Elipse é quando o sol fica na frente da lua, quando a lua fica na frente do sol. Não, esse é eclipse. É quase a mesma coisa, vamos pensar assim? Elipse é quando eu tenho um termo que eu já citei ele antes e eu não quero repeti-lo, eu uso uma vírgula. Normalmente faço isso com verbo. Então, por exemplo, João, vamos dar um nome, Carlos fala inglês e Fernanda, francês. Então, Carlos fala inglês e Fernanda, vírgula, francês. Que termo que eu deixei oculto na segunda oração? O verbo falar. Para não repetir o verbo falar, eu usei uma vírgula. Isso é uma elipse, certo? Elipse, a vírgula no lugar do verbo, tipo, subentendendo o verbo. Beleza? Tranquilão? Numa boa? Ó, deu umas piscadas em tudo aqui. Beleza? Suci, maravilha. Seguimos lá. Temos ainda as orações intercaladas. Como assim? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Ó. Somos uma equipe, vírgula, lembrou o treinador, vírgula, neste campeonato. Lembrou o treinador é uma oração que está no meio da outra. Qual que é a primeira oração? Somos uma equipe neste campeonato.
Lembrou, o treinador está intercalando nessa oração. E aí, entre vírgulas. Beleza? A mesma coisa pode acontecer quando? Orações adjetivas explicativas, lembram? Que usava o que no começo, com vírgula, significava todo. Lembra daquilo? Por exemplo, o homem, que é um ser racional, vive pouco. O homem, vírgula, que é um ser racional, vírgula, vive pouco. Quer dizer, todo homem é um ser racional, todo homem vive pouco. Beleza? Adjetivas explicativas. Não lembra das adjetivas explicativas? Tem aí no canal, clica lá, assiste de volta, vem aqui, aquela coisa toda. Beleza? Muito fácil, muito tranquilão. Muito bem, que mais? Conjunções adversativas e conclusivas. E o que é isso? Mas, porém, contudo, no entanto, todavia. Logo, portanto, por isso, sempre levam vírgula antes deles na oração. Tipo, fui ao jogo de futebol, vírgula, mas não encontrei ninguém. A vírgula é antes do mas, do porém, do no entanto, do contudo, todavia, logo, portanto, por isso. Sempre antes, é obrigatória essa vírgula, tem que ter. Muita gente coloca vírgula depois, ou não coloca vírgula, ou acha que é balela, a vírgula não existe. A vírgula é antes, certo? Beleza? Tranquilão? Uma boa? Suci? Maravilha. Gente, o que mais nós temos aí? Tem um barulho estranho aqui, cara. Vamos seguir aí. Quando eu falo aí com elementos que são explicativos. Explicativos. Quais elementos explicativos? Por exemplo, quando eu falo assim, isto é, por exemplo, essa expressão por exemplo, eu falo assim, por exemplo, aquilo. Então sempre isso fica entre vírgulas. Isto é, ou melhor, digo, tudo isso vai entre vírgulas, né? Então, quando eu estou falando com vocês, eu falo, por exemplo, esse por exemplo, imagine que está entre vírgulas, beleza? Tranquilo. Muito bem, essa aula tá cheia de coisinha, né? Cheia de interrupçãozinha. Muito bem, seguimos adiante. Quando eu tiver lá que fazer uma frase onde eu tenho que deslocar um elemento. Como assim deslocar um elemento? Digamos que eu desloque o meu adjunto adverbial. Vamos fazer assim. Eu sempre que deslocar um elemento dentro da oração para o começo da oração ou para o meio dela, eu tenho que usar vírgula. Então, por exemplo, com certeza, vírgula, ele era o mais interessado no assunto. Quando eu comecei a expressão lá, com certeza, vírgula, ele era o mais interessado no assunto, significa que o quê? A frase originalmente deveria ser como? Ele era o mais interessado no assunto, com certeza. A expressão com certeza, que é um adjunto adverbial, está deslocada para o começo da oração. Quando eu faço esse deslocamento, eu isolo ela por vírgula. Sempre. Desloquei para o começo, isolo por vírgula. Simples assim. Tudo bem? Tranquilão? Numa boa? Gente, fácil. Isso é vírgula. Acertei muita coisa. Assistir de novo, 1, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 65 mil vezes, 10 mil vezes. Assista 10 mil vezes. E assim vai, certo? Assiste 10 mil vezes que vai dar tudo certo, beleza? Até você gravar essas regrinhas aí. Veja que legal. Quando eu falo agora de ponto e vírgula, o ponto e vírgula é muito interessante. Por quê? Professor, por que existe o pontinho em cima da vírgula? Duas situações. Primeiro, ponto e vírgula, ele pode ter a mesma função que a vírgula. Então, tudo que eu usei na vírgula, eu posso usar o ponto e vírgula. Como assim, professor? Quando eu tenho elementos enumerados, pode ser com ponto e vírgula. Quando eu tenho, antes das conjunções adversativas, o mas, o porém, contudo, no entanto, o logo, por isso, pode ser ponto e vírgula em vez de vírgula. O ponto e vírgula ele é equivalente à vírgula. Quando eu tenho um texto muito grande, e eu tenho, por exemplo, lá, na mesma frase, no mesmo período, eu faço um ponto final, vou seguir na mesma linha. Em vez de fazer o ponto final na mesma linha, com letra maiúscula, eu posso fazer um ponto e vírgula e continuar com letra minúscula. É uma outra função. Por isso que é ponto e vírgula. Pode ter a função de um ponto ou a função da vírgula. Fácil, tranquilo? Então, tudo que eu falei para vírgula serve para ponto e vírgula. E aí fica fácil, né, gente? Muito tranquilaço. Beleza? Onde que o ponto e vírgula é diferenciado? Em uma situação. Estou fazendo uma lista de elementos. Certo? Final de cada elemento que eu estou listando, eu boto um ponto e vírgula. Então, precisamos arrumar em casa. 2 pontos. O cano do banheiro, ponto e vírgula. A torneira do chuveiro, ponto e vírgula. O pé da cama, ponto e vírgula. E todos os rodapés. Todos os rodapés, ponto e vírgula.
e as paredes da sala. Sei lá, pode ser assim. Só que daí, em vez de ser ponto e vírgula entre o último e o penúltimo, você coloca um E no final. Então, listei cada um que eu listei, você coloca ponto e vírgula, só entre o penúltimo e o último você usa o E. Simples, é o único lugar em que você vai usar ponto e vírgula que não vai usar a vírgula, que são equivalentes. Belezinha? Fácil? Tranquilão? Numa boa? Muito bem. E aí ainda nós temos o quê? O 2 pontos. Ah, 2 pontinhos. Como funciona 2 pontinhos? Ah, professor, assim, ó. Pim, pim. Tá, não. Fora isso. O 2 pontos é primeiro. Pode ser para abrir o diálogo num discurso. Então, sei lá, estou falando uma narrativa. E Joãozinho disse, 2 pontos. Na outra linha, faço travessão e a fala do Joãozinho. Certo? Então, esse é um caso. 2 pontos para começar. 2 pontos para começar a falar uma explicação, uma enumeração de alguma coisa. Quando eu falo assim, observe, 2 pontos. E aí coloco o que é para observar. Esse é um uso dos 2 pontos. Outro uso dos 2 pontos. Quando eu vou colocar a fala direta de alguém. Eu vou fazer uma citação. Então, e o ministro da Justiça comentou, 2 pontos, abre aspas, coloca o comentário do ministro da Justiça, fecha aspas, ponto final. Sacaram? Então, quando eu vou iniciar uma citação direta, eu uso 2 pontos. Na citação indireta não tem, mas a gente vai falar sobre citação direta e indireta lá na frente, na aula de redação, que nós vamos conversar mais pra frente aí. Tudo bem? Beleza? E aí nós fechamos toda a parte de 2 pontos, ponto e vírgula. Certo? Maravilha? Tranquilão? Gente, não é nada complexo. Eu sei que tem bastante regrinha, especialmente da vírgula, porque depois lá no ponto e vírgula é tudo equivalente, mas não tem segredo, certo? Não tem segredo. E não vai, gente? Continua aí, ó. Escrevendo. Ei, escrevendo. Escreve! Vai aí, ó. Instagram, Facebook, Instagram, tudo que você imaginar na sua vida. Tamo junto. Um abraço. Até mais. Vai!